Tá tudo, as fórmulas estão todas aqui. Então aqui, ó. Iniciar com pesos iguais a zero. Então eu coloquei W0 igual a zero, W1 igual a zero, W2 igual a zero. Aqui todos os Ws valem zero, porque está escrito no enunciado aqui. W0, W1, W2. Então, tá querendo, sempre vou iniciar com randômicos ou zero. Como randômico a gente de cabeça não consegue fazer, só o computador que faz, a gente sempre começa com zero. Tá. Então os pesos todos valem zero inicialmente. O x1 e o x2, o padrão 1, eles valem zero, porque está aqui na tabelinha. Tá. E aí, o que está dizendo aqui no algoritmo é aplicar o próximo padrão de entrada. Aplicar o padrão é propagar o padrão e comparar. Então, o que é aplicar o padrão? É usar aquela fórmula lá que eu te mostrei, do somatório. Tá aí atrás, aqui em alguns slides dele. É a fórmula que está aqui. A regra de propagação. Ó. Tá vendo? A regra de propagação é essa aqui. Somatório de xi vezes wij. Tá. Para encontrar o u. Então, o que a gente fez? Nesse caso, como eu só tenho na rede x0, x1, x2, w0, w1, w2, então é x0 vezes w0 mais x1 vezes w1 mais x2 vezes w2. Correto. Essa é a forma que nós encontramos um valor igual a zero. Então, nós encontramos esse u aqui. E aí está dizendo aqui que para encontrar o y, você vai usar essa função de ativação, chama f de u. F de u é dada por essa função aqui. O y vai ser igual a 1 quando u for maior ou igual a zero. É parecido lá com aquela funçãozinha que a gente faz lá para sistemas nebulosos, lembra? Lembro sim. Então isso vai ser igual a 1 se u for maior ou igual a zero, e o y vai ser igual a zero se u for menor ou igual a zero. Certo. Como nesse caso u é igual a zero, quanto que vai valer o y? Se o u vai é valer igual a zero, vai valer zero também. Certo? Certo. Quanto que tinha que valer o y? Zero. Então aqui deu certo. Você não precisa Ah, mexer em nada. legal, Então, olha aqui o último treinamento. Calcular o erro, calcular o y, calculamos. Calcular o erro de saída. Então o erro vai ser igual ao t menos y. Então o erro vai ser igual ao t. Que menos erro, y. Marcelo? O erro que a gente está procurando para saber se tem diferença. Ó, a gente não comparou o t com o y. Mas a gente já viu que não tem diferença, que Então, é 0 a 0. A gente está só formalizando isso. Ah, tá, entendi. Então, que é igual a zero, menos zero, que é igual a zero. Tá, entendi. Então, a gente encontrou que não existe erro. Ok. A gente já tinha visto isso informalmente, agora a gente está seguindo aqui o algoritmo. Tá. Então, o terceiro passo é calcular o erro. Como eles são iguais, o erro é igual a zero. Ok. E aí, aqui o quarto passo fala o seguinte. Se o erro for diferente de zero, eu tá. faço isso aqui. Se não, eu não faço nada. O quarto passo, tá vendo? Se o erro for diferente de zero. Eu tenho que calcular os pesos. Como não é, eu vou verificar. Ainda tem padrões para aplicar? Como eu fiz com o primeiro, eu ainda tenho mais 3. Então eu tenho padrões para aplicar, eu volto no passo 2. Ou seja, eu vou voltar aqui para o padrão 2. Vou pegar o padrão 2 agora. Entendeu? Eu tenho mais padrões a aplicar. Eu fiz isso tudo com o padrão 1, primeira linha. Entendi, tem que fazer com todas as linhas. Isso. Então eu vou fazer agora com o x1 igual a 0, tá, e o x2 igual a 1. Certo. Quais são os pesos que eu tenho aqui? Os pesos que eu tenho aqui continua sendo a mesma coisa, porque eu não alterei. Eu não fiz nada no passo 4 é que mexe com os pesos, que mexe com os dados, tá vendo? Vi. Mas como o erro era 0, a gente não mexeu. Então aqui continua sendo W0 igual a 0, W1 igual a 0 e W2 igual a 0. Peraí, você vai começar a fazer essa linha aqui? Essa linha aí estou fazendo. O padrão x1 igual a 0 e o x2 vale 1. Só que os pesos continuam os mesmos que a gente não mexeu. Porque a gente não teve erro. Não teve alteração. E eu vou calcular de novo o u. Só que agora são com valores diferentes. Tá. Então o u vai ser essa mesma forma. x0 vezes w0 mais x1. Certo? Certo, não, certo. Que vai ser, de novo, 1 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais. Só que aqui é 1 vezes 0. Não vai mudar o resultado, mas mudou. Aqui era 1, 0, 0, 0, 0, 0. Né? Só muda isso com esse muda isso aqui, resultado. Porque agora o resultado vai ser o mesmo também. Logo, se isso equivale a 0, o y continua sendo 0 e o erro continua sendo 0 menos 0, que é igual a 0 também. Então no padrão 2 também deu certo, porque é 0. Ok. No padrão 3 vai dar a mesma coisa, se estiver acompanhando aí, certo? Porque x1 igual a 1 e o x2 igual a 0. Certo. Os pesos continuam o mesmo. Olha só, se a gente for até o final, aí, até a quarta linha, e der tudo certo, a rede está treinada. E se não tiver? Se não tiver erro nenhum dos padrões, se todos os erros for igual a 0, está resolvido o problema.
0 e 1, né? Não, então, o erro. Se o erro for zero, se não tiver Desculpa, o erro. Se a saída sempre foi a esperada, né? Ok. Então aqui vai ficar 1 vezes 0 mais 1 vezes 0 mais 0 vezes 0, que também é igual a 0. Logo, o y também é igual a 0 e o erro, do mesmo jeito, vai ser igual a 0. Por que o erro é 0 menos 0? Porque o esperado é 0 e a saída é 0. Ok, não é. Agora, se eu for pegar o padrão 4, aí a coisa vai mudar. Por quê? Porque no padrão 4, eu vou continuar tendo o x1 vai ser igual a 1, certo? Certo. E o x2 também é 1, não é isso? Na última linha. E eu continuo aqui com os pesos. Tudo 0 por enquanto. Então, deu erro. W0, W1, W2. O U, para esse padrão, vai ser 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, também dá 0. O Y vai continuar sendo 0. O erro vai ser igual a... Qual canto que tinha que dar? Tinha que dar 1 mesmo. Tinha que dar 1. E deu quanto? Deu 0. Então qual é o erro? 1. Se o erro é igual a 1, eu vou ter que fazer o passo 4 aqui, ó. Tá vendo? Calcular dela. Ou seja, eu vou ter que atualizar os pesos, vou ter que mudar os pesos. A questão aqui é a seguinte: esses pesos, eles têm que estar de tal forma que para todas as entradas a saída seja correta. Quando ela não for, eu tenho que alterar. E se eu alterar o peso aqui, eu tenho que começar a fazer tudo isso de novo. Putz. Então, se você Isso é alterar aqui... automático, a gente está fazendo na mão, mas é o computador que faz isso. Mas a gente está tentando entender isso aqui. Estou fazendo na mão para entender como funciona. Então, quando eu fizer aqui agora, eu vou ter que voltar lá e fazer todos os outros. Fazer tudo de novo. Mas vamos calcular agora qual vai ser os novos pesos. Então, se tem erro, tem que calcular o peso. Não se preocupa, que o meu objetivo aqui não é que vocês façam um livro inteiro de cálculo na mão. É só entender. Tanto que eu estou utilizando no exercício aqui, faça para os 3 primeiros padrões. Faça os 3 primeiros, que são esses 3. Que tá, seriam esses 3 aqui primeiro, se fosse o caso. Isso, se fosse o caso. Mas naquele lá, então assim, nós fizemos 3 aqui, foi rapidinho. Isso aqui são esses 3 aqui. É isso, entendeu? Tá, meu objetivo é que você entenda o que você fez. Não é para você ficar achando a resposta na mão. Eu não quero que vocês sejam uma rede neural e encontrem as respostas. Não é esse aí o objetivo. Que vocês entendam como ela funciona. Tá. Mesmo que não chegue no resultado final. Mas aqui nesse caso, para entender como é que eu conserto o peso então. Tá aí as fórmulas. Cadê as fórmulas aqui no passo 4, ó? Calculo o erro. Se o erro for diferente de 0, é o caso, né? É o caso. Então tem que calcular o delta W. Esse triângulo aí chama-se delta. Então delta W é J se tivesse mais de uma camada. No caso eu só tenho um neurônio, né? Vai ser igual ao quê? NX. Esse neta é a taxa de aprendizagem. Ele é sempre 5. Ó. Tá. Esse símbolozinho aqui. É um padrão, tá? Sempre de 0,5 no que a gente está trabalhando. Ele pode variar, mas no caso nosso não variou. A gente está usando sempre assim. Vezes o X que a gente tem. Tá mal gripado, né? Não, deixa. Pega a roupa do... De perfume? Não, pega a roupa de frio do armário, acontece isso. Eu não tenho. Então, ó. Aqui a gente está calculando o delta para o W1. Ou W0, na verdade. A gente tem que começar. Então sempre vai ser 5. Quanto é que vale o x0? Se a gente está fazendo por W0, então é o x0 e o erro 0. Ok. Caramba, peraí, não. Peraí. 0. Isso aqui é esse valor aqui. Erro, a questão aqui é a seguinte, ó. A gente vai calcular o delta para todos os Ws. A gente tem 3 Ws aqui, certo? W0, W1 e W2. Tá. Então o delta que a gente está calculando é W, W1, W2, W3. W0, W1, W2. A taxa de aprendizagem ela vai ser sempre a mesma. 0,6. O erro vai ser sempre o que a gente achou aqui. A gente já achou. O erro para esses deu 1. Certo? Para esse padrão. Esse X aqui que eu entendi, desculpa. Então, e o X, isso que eu estou querendo chegar. E o X é o que vai variar. O X é o que a gente tem aqui. Quanto é que vale o X0? O X0 sempre vale 1. Já falei para você. Sim, que sempre vai valer. E o X1 também vai valer 1. Na verdade, aqui todo mundo foi igual as contas aqui. Por coincidência, o X1 e o X2 tem o mesmo valor, mas eles podem variar. Tanto que aqui, ó, 1 é 0, outro é 1, eles poderiam ter variado. Certo? Então, essa é a conta que eu vou fazer. Nesse caso, todos os Ws vão ser iguais. Mas poderia não ser. Então vai ser meio vezes 1 vezes 1, que vai dar meio. Meio vezes 1 vezes 1 vai dar meio, né? Certo. Então, o que aconteceu aqui
foi que a variação do erro vai ser meio para todo mundo. E o próximo passo, depois que eu encontro isso, no passo 4, primeiro encontrar isso e depois essa é a fórmula, atualiza o peso, ou seja, pega o peso que tinha antes, W0 era igual a quanto? A 0. Agora vale meio. Mais o que eu encontrei, mais o delta, né? Ah, tá, mais. É. Tá. Agora vai valer meio. Meio. Coincidiu, mas se ele valesse 1, ele ia valer 1,5. Se ele valesse menos... Sim. Então você vai atualizar o peso que você tinha aqui antes. O W1 valia 0, como deu igual ali, o delta também deu meio. Ele vai valer meio. Então todos os deltas aqui. Peraí, eu só não entendi por que aqui o primeiro da. Ah, não é o W que é um, é o X1. É, o W tá aqui, ó. É, eles não são não é padrão. Esse aqui que sempre vale Isso. né? Tá. Tá, então assim, aí agora o que vai fazer? Vai pegar de novo. Segundo algoritmo, ó. Se tiver mais padrões, fizemos o passo 4, certo? Certo. Se tiver mais padrões, volta ao passo 2. A gente não tem mais padrões, a gente foi até o final. Ok. Qual é o passo 6? Se os pesos foram atualizados para algum padrão, voltará ao passo 2 com o peso primeiro foi padrão. atualizado? Foi atualizado nesse padrão. Volta. Então você volta ao passo 2 com o primeiro padrão. Com o primeiro padrão. Então vai começar lá, padrão 1. E aí vai fazer repetição. É isso aqui o tempo inteiro. Entendeu? Caramba. Entendi. Não, entendi. Não é complicado, é repetitivo. É cansativo só. É repetitivo. Se eu falar pra você fazer 500 padrões, vai dar trabalho. Mas se eu falar pra você 2 padrões só, não é... Ah, esse aqui foi feito só... Você pediu só os 3. Só 3 padrões. Agora esse é diferente porque ele tem uma propagação maior. Você tem que calcular o U para esse, o U para esse, depois pegar essa entrada e calcular o U para esse. Mas eu não pedi na prova nada de múltiplas camadas, não. Eu pedi com mais de uma camada, mas não com múltiplas. Caramba, mas esse exercício aqui é pra fazer também... Esse é pra entregar só. Entendeu? Como é que é pra entregar. Caramba. Então, mas eu vou fazer, mas aqui. se eu fizer... as fórmulas estão aqui. Tá. Não, você faz, depois se tiver dúvida, você pode voltar aqui, se der tempo ainda. Não, dá tempo, eu tenho semana que vem antes de ir embora. Então, vou embora. Então faz, aí você tem tempo. Mas esse aí eu não pedi na prova, não. Tenho certeza que eu não pedi, que eu não preciso complicar a vida dos caras. Tá. Tem mais tempo ainda? Tem, vamos lá. Tá. Me recordo daquele... Nossa, muito... Isso aqui. Eu nunca ia conseguir fazer imaginar sozinho. O sistema nebuloso. Tem aquelas bolinhas. Eu tentei pegar com a Vívia, e a Vívia a gente pegou no final de semana, e muita coisa não batia, a gente não conseguia ir pra frente. Mas o nebuloso não é da bolinha, não. Da bolinha esse aqui. É bolsoríssima, mas eu não fiz, não. Da bolinha esse daqui. Algoritmo genético. Ah, sim, isso aí. A gente tentou fazer porque caiu numa prova também esse exercício. Aí a gente ficou tentando fazer, só que o exercício de que a gente pegou estava errado também. E aí o que ele colocou lá não batia um que a gente fez, enfim. Falou, meu, não tem jeito, não cabe. Mas e cadê? Você não tem uns exemplos aí? Esse tem um exemplo feito. Prova. Eu consegui uma prova. Mas aqui nas apostilas que você não tem um exemplo, tem um exemplo resolvido aqui. Esse aqui, ó. Uma prova de quê também? Não precisa. Ah, mas ela acertou uma boa parte. Você entendeu o que ela acertou até aqui? Sim, até que a gente conseguiu fazer. Que ela definiu aqui quais eram os cromossomos, de acordo com o problema. Certo. Aí aqui ela criou a população inicial e aqui ela calculou a aptidão que eu tinha passado aqui. Certo. Ah, peraí, volta essa parte da aptidão. Peraí. Então, que a aptidão está aqui, está definida, né? A parte C. Eu defini qual é a aptidão. Eu só preciso de cada indivíduo usando. Se a soma do tamanho dos retângulos for menor ou igual a 40, então... E como é que ela soma os retângulos? Como ela criou esses indivíduos aqui, significa onde tem 1, significa que o retângulo vai ser usado. Onde tem 0, significa que o retângulo não vai ser usado. Ah, então. Onde tem 0, onde o retângulo não vai ser usado. Porque aqui o problema é você tem um monte do tecido de lá. tecido, uma peça inteira, um monte de retângulos. Você vai colocar esse tecido, qual retângulo você vai cortar e qual você não vai cortar. O 0 é o positivo? Não, o 0 significa que você não vai usar, o 0 é falso. Tá. Né? Não é nem positivo nem negativo, é verdadeiro e falso, na verdade. O 1 significa que você vai usar o A, vai usar o B, por exemplo, vai usar o E e o F. Então a conta que ela fez aqui, ó, o A vale quanto? 9. O B que ela vai usar vale quanto? 8. Aí os dois, o seio dela pulou, pegou o E e o F.
Aqui é o cromossomo, ó. Significa que o Sim. primeiro sempre é A, o segundo sempre é B. Ela definiu isso quando definiu o cromossomo. E aí ela criou os indivíduos. Então, esse indivíduo vale 1, 1, 0, 0, 1. Isso aqui foi aleatório, ela escolhe qual que ela quiser. Isso, está escrito aqui também. Gera aleatoriamente. Isso. A gente que opta por isso. Vai ter as instruções aqui. Se falar que é aleatório, é aleatório. Senão tem que ler o que está escrito aqui. Tá. Tá, beleza. Aí fez, ela mas todos são aleatórios, né? Todos, A tá. população inicial é aleatória. Então, gera aleatoriamente a população inicial com 8 indivíduos. Tem 8, e cada um tem 6 genes, que é o que ela tinha definido aqui antes. Tá. Então, ela vai usar o primeiro, o segundo e os dois últimos. Vai usar o A, o B, o E e o F. Então, 9 mais 8 mais 11 mais 12. Deu 40. Segunda regrinha lá. Soma dos retângulos. For menor ou igual a 40, então vai valer isso ela mesma. Então, valeu 40. Entendi. Tudo onde tem um é a posição. Esse aqui é sempre o A, B, C, D, E. Então eu não vou usar o E e o F. Isso, aqui eu não vou usar. Isso. Entendi. Aí na hora de calcular a aptidão é só somar os que você vai usar. Então aqui no caso dela, todos que ela criou, ela acabou usando. Acabou usando o item aqui. Porque se a soma dos retângulos for maior que 40, então a aptidão valia 0. Não deu nenhuma 0 por causa da maneira como ela criou aqui. Mas se ela colocasse todos valendo 1, daria 0. aí ia dar mais 40 ia dar 0. Então esses são os indivíduos que ela criou, essa é a aptidão absoluta de cada um dos indivíduos que ela criou. Certo. Aí o passo D é fazer a seleção. Seleciona metade da população usando o método torneio com 3 indivíduos na disputa. Então ela fez certo o método. Ela pegou. Ela parou aqui. Aquele Murilo. Ela teoricamente usou o método da forma certa, mas ela não fez tudo o que te falaram, que ela selecionou metade da população. Ela selecionou quantos aqui? Foi o Murilo que fez isso daqui. Então, mas ele selecionou quantos? Só 2. Ó, selecione metade da população. Se eu tenho 8, qual é a metade de 8? 4. E ele selecionou 2. Ele fez certo, ó, usando o método do torneio com 3 indivíduos na disputa. Ele colocou 3 na disputa, o 2, o 4, o 6, e selecionou 1. Pegou depois aqui o 4, o 6 e não sei que número que é esse, deve ser 1. Tá, escolheu o 4. Então, mas ele não escolheu, ele selecionou. Como é que ele selecionou? No método do torneio, você aleatoriamente coloca 3 indivíduos na disputa, mas você seleciona o melhor. Quem é melhor desses 3 aqui? É o que tem um número maior? Que tem esse problema. Para esse problema, qual é o melhor? Tá. A aptidão absoluta aqui, peraí que eu vou dizer, onde é que está? Foi menor. Então, é a soma dos indivíduos, certo? Então, se qual que é melhor aqui? É o que estiver mais perto de 40. Quando estiver mais perto de 40, significa que eu estou desperdiçando menos tecido, certo? Então o maior é melhor aqui. E ele selecionou errado, por isso que eu dei meio certo. Ah, tá, entendi. Tinha que ser o 27, tinha que ser o 6. E aqui tinha que ser um dos dois 27, tanto fazia. Mas como ele já tinha selecionado o 6, ele não podia colocar o 6 de novo aqui. Então, se você selecionou um indivíduo já, entendi. É que nem um torneio de futebol lá. Se o cara já está classificado, você não vai de novo jogar de novo. Então, é a história aqui. Né? Então, ele botou o 2 e o 4 e o 6. Selecionou o 6, ele deveria ter sido. Como ele botou o 2, ele não colocou o 2 no segundo torneio. O raciocínio dele foi certo, ele só selecionou errado. Mas ele tirou o 2, né? Mas ele tinha que ter feito isso 4 vezes. Entendi. E na próximo torneio não colocar quem já se classificou. Geralmente a gente pega assim, pega os 3 primeiro, depois os 3 vai pegando e depois volta buscando os que não foram selecionados. Vai pegando. Entendi. É só ler de quantos em quantos. Então assim, aqui teoricamente estaria certo. Foi só até aí que eu tive que fazer. Nessa prova foi até aí. Aí, aqui. Não, aí não tem mais genético, não tem. Esse daqui. Então, é isso que eu tô te falando, tá vendo? Esse aqui sim. Esse aqui foi aquele que você me explicou agora. Isso que eu expliquei, mas ele tem 3 neurônios. 3 neurônios numa camada só. Porque da entrada ele vai para o neurônio e vai para a saída. Tá aqui a tabelinha, os padrões, ó. Ele tem 2 entradas, que é o X0, na verdade é o bias, né? Que sempre vale um que eu te falei. E o X1 e X2 são a entrada dele. 3 neurônios e 3 saídas. Então aqui tá aqui a tabelinha dele. Tá, ele fez aquilo que você falou, que esse é o resultado da multiplicação. Esse aqui é a multiplicação desse, desse. Cada um é o que chega nele. É o que chega nele, tá vendo? É esse e esse. Sim. Esse aqui é esse. Esse aqui é esse. Aí primeiro faz isso aqui. Ele tá só copiando quais são os valores, né? Que eu falei pra ele que os pesos têm valor inicial de 0,1. Então ele escreveu isso aqui. Que tá escrito lá. Todos os pesos valem 0,1. Todos os pesos já valem 0,1. Tá escrito aqui. Tá. Aqui na que a gente fez valia 0. Tem que ver o enunciado da questão. Nesse caso valia 0,1.
Então ele escreveu todos os pesos. Quem são todos os pesos? Ó, W01, W02, W03. Ele está escrevendo aqui, ó, W1. Ele está escrevendo aqui, ó. Ele está escrevendo quais são os pesos e quanto que ele vale. Tá. O X do primeiro padrão ele pegou daqui. O X1, o X0 sempre vale 1, é o bias. O X1 vale 0 e o X2 vale 1, do primeiro padrão, primeira linha. Tá, entendi. E aí ele calculou o U desse jeito que você falou, ele foi multiplicando lá. Para esse neurônio, ele pegou X0 vezes W0, X1 vezes W1, X2 W1. É esse padrão aqui. Que é as multiplicações que ele fez. Deu 0,2. isso. Para esse aqui que é o 2, ele calculou do 0,2. Para esse aqui que é o 3, dá igual. Como os pesos são todos iguais. Mas, peraí, você falou que no outro que a gente fez, tinha que parar quando fosse, tinha uma regra lá para do erro. Só essa parte por enquanto foi. Ele Tá. calculou o U, agora ele ia calcular o Y. O Y tinha calculado por essa fórmula aqui. Ele errou por isso, ó. Se o U for maior que 0, o Y vale 1. Ele colocou 0,2. Como todos são maiores que 0, deu 0,2, tinha que ser 1, 1 e 1. E qual é o erro que ele tinha que ter achado? Então, o erro, que você está falando de continuar, o erro vai ser igual ao que eu espero, que é 0, menos o que eu encontrei do Y, que era menos 1. Né? Os erros dele eram tudo menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1, 0, aqui dá 1 menos 1 ia dar 0, e aqui ia dar menos 1. Era só jogar aquela fórmula lá que a gente tá aqui as fórmulas, ó. Tá aqui a fórmula do erro. Então as fórmulas estão todas dadas. Só que tem que saber usar o número, né? Certo? Isso. Tá. Esse aqui é do outro ainda, continua. Ah, mas ele continua. Ah, tá, ele fez os 4. Ah, ele fez os 4 então, pronto, Sim. É que a gente não tinha visto, mas ele fez os 4, só que ele escolheu o os errado. Números errados. O correto naquela situação é que ficasse mais próximo do 40. Isso, tem que escolher o 34 é que tinha que ser o 40. Indivíduos escolhidos. Porque se fosse 40, qual é o desperdício? 0. Quanto menos o desperdício, melhor o indivíduo. É, por causa do tecido. Se eu corto só 27 metros, estou desperdiçando 13 metros de tecido, então o melhor é o maior. E se ele passasse de 40, ele ia zerar. Nossa, já demorei pra Tá. Eu acho que isso aqui só vai. Já eu ter que treinar. Aí depois que encontrar o erro, vai ter que seguir o algoritmo, voltar, calcular o peso e voltar, ficar voltando. Eu não pedi isso aí, mas teria que. Isso aqui daria era 1, né? Porque é o que tá aqui. Todos os Y daria 1, isso. Porque você colocou isso aqui. Não, aqui que daria 1. O Y. Aqui. Tudo daria 1, porque todos foram acima. Você tem que fazer 0 menos 1, 1 menos 1, 0 menos 1 para encontrar o resultado aqui. Aí tudo ia ser 1. Isso. Vou treinar isso aqui. Tá. E aí a partir desse erro tinha que olhar o passo 4 lá para ver se. Tá bom. Obrigada. Eu vou estudar. Aí tu trabalha, se tiver dúvida você pode fazer depois. Tá. Porque a prova não vai ter mais tempo, no meu trabalho. Não, mas eu vou fazer. Obrigada, Vanessa. Os outros já tá tudo feito já. Só deixou seu por último porque era mais. Aqui é a pau da minha filha.